Olá, pessoal. Sou eu aqui de novo, Priscila Almeida. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, né, de mapas conceituais de resumo do livro Manual de Linguística de Martelotto. Lembrando que essa é a segunda edição, nona reimpressão do ano de 2022, tá bom? É, Nós vimos no capítulo 1 o tópico linguística. Hoje vamos ver o capítulo 2, tópico funções da linguagem, certo? Então vamos lá, vou aqui ampliar para vocês. Vamos começar com a parte inferior do mapa conceitual, tá bem? Lembrando que depois eu também vou disponibilizar para vocês, para que vocês tenham acesso e possam aí reforçar os seus estudos. Lembrando mais uma vez que para assistir essa aula é necessário que você tenha lido o capítulo 2 para que faça mais sentido para você essa revisão, tá bom? Então vamos lá. Funções da linguagem. Uma mesma mensagem apresenta mais de uma dessas funções. A decisão, referente a qual função que caracteriza uma mensagem, é mais uma questão hierárquica do que escolher apenas uma. Então, nós vamos conhecer aqui as várias funções da linguagem e entender que é, é um pouco difícil, né, que você use apenas uma função na sua mensagem, na sua comunicação, tá? Geralmente essas funções elas vão estar é, agindo de forma simultânea, seguindo apenas algum nível de hierarquia em relação à sua constituição, tá bom? Pensando em funções da linguagem, nós vamos ver aqui os preceitos, né, trazidos por Roman Jacobson, né? Então, o que é que Jacobson fala aí sobre as funções da linguagem? E ele traz, inicialmente, né, a proposta de que a linguagem ela precisa de ter uma mensagem eficaz. Como assim? Ela precisa de um contato ou canal físico e uma conexão psicológica entre o remetente e o destinatário que permita a troca de informação. Então, a mensagem ela precisa ser eficaz, ela precisa ter esse canal para a comunicação. E quais seriam esses canais, né? Quais seriam esses meios pelos quais a mensagem ela pode ser transmitida? Então, nós temos o canal transmissor como a comunicação verbal, né? Então, para a comunicação verbal, nós temos o canal transmissor, que é, como nós já vimos no capítulo anterior, o ar. Então, o ar, ele é o canal transmissor, porque ele vai passar, né? Vai sair nossos pulmões, vai ser expulso pelos pulmões e vai fazer com que nossas cordas vocais ou pregas vocais, elas vibrem, certo? Elas tenham essa mobilidade e com isso vai fazer a propagação das ondas sonoras, tá? Então, o ar seria o canal transmissor da comunicação verbal. Então, esse é um dos canais que nós temos, né, para a transmissão de uma comunicação eficaz. E também temos a comunicação à distância. E os canais de comunicação à distância são os mais variados, né? Então, nós temos o telefone, nós temos o e-mail, frequência de rádio, né? Então, temos a internet, todos esses canais que possibilitam que a comunicação ela venha a acontecer, porém, de forma distante, né? Onde as pessoas estejam em locais geograficamente diferentes, tá? Às vezes não precisa ser muito longe, mas que não seja uma comunicação imediata ou física, tá? A gente não tem esse canal imediato, né, de estar frente a frente à outra pessoa. Falo pessoa mais uma vez, porque a linguagem, né, a gente está falando aqui da linguagem
humana, tá? Então, seguimos para a mensagem eficaz. Também é importante que o contexto apreensível pelo destinatário. Como assim? Para que o destinatário possa compreender a mensagem, ele precisa conhecer um conjunto de informações que vai desde elementos relacionados ao momento de produção dessa mensagem, até dados referentes ao conhecimento do assunto em pauta. Então, isso quer dizer o quê? Se o destinatário ele está fora do contexto daquela comunicação, daquele ato comunicativo, a mensagem ela não vai ser eficaz, né? Então, por exemplo, estamos conversando aqui numa roda de conversa e uma das pessoas não sabe o que aconteceu, não sabe aquele evento anterior. Então, para aquela pessoa, a mensagem ela vai ser ineficaz, tá? Então, é preciso que o destinatário ele tenha essa questão de entender, é, de ter esses elementos do momento presente e também de situações anteriores, caso necessário, né? E como a gente viu também nessa parte do canal, não apenas o canal ser eficiente, mas também que existe uma conexão entre as duas pessoas. Por quê? Se você está falando com uma pessoa que não quer te ouvir, por exemplo, a mensagem ela vai ser ineficaz, ou que você não tenha uma conexão com aquela pessoa, né? Então é importante que exista essa conexão psicológica, que a pessoa esteja disposta a te ouvir também, né? Para que a mensagem ela seja eficaz. Outra coisa também importante para que a mensagem seja eficaz, segundo Jacobson, é que exista um código que seja conhecido, tá? Então, esse código precisa ser conhecido tanto pelo falante quanto pelo ouvinte. Então, o código seria o quê? Um conjunto de sinais ou signos convencionados para promover a comunicação entre as pessoas, tá bom? E é necessário, né, utilizar e conhecer razoavelmente o mesmo código. Como assim? Né? Aqui tem os exemplos de código. Temos aqui as línguas faladas, temos línguas escritas, língua de sinais, código Morse, sinalização de trânsito. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento do código Morse, porém, o meu interlocutor não tem conhecimento. Então, se nós não temos conhecimento razoável do mesmo código, a comunicação ela não vai ser eficaz. Então, eu preciso saber, né? Preciso inferir ou comprovar que essa pessoa tem o conhecimento razoável do código que a gente vai estar utilizando. Outra questão, pronto, línguas faladas. Se eu estou falando em português brasileiro, a outra pessoa está falando em espanhol, por exemplo, mas eu não tenho conhecimento suficiente do código que ela está usando, que é a língua espanhola. E ela também não tem conhecimento suficiente do código que eu estou usando, que é a língua portuguesa do Brasil, a nossa comunicação ela não vai ser eficaz, não vai ter eficácia, não vai ser eficiente, tá? Podem ser utilizados outros recursos para dar conta, né, de se comunicar. Porém, a mensagem ela não vai ter a eficiência necessária. Tudo bem? Então, nós fechamos aqui a parte inicial, né, da nossa revisão sobre as funções aí da linguagem. Então, nós vimos as perspectivas, tá, de Jacobson inicialmente e vamos seguir aí com os elementos que constituem um ato comunicativo. Então, nós vimos a mensagem eficaz, mas o que é que envolve um ato comunicativo? Quais são os elementos que estão aí dentro de um ato comunicativo? Né? Quando eu me comunico com alguém, o que é que está envolvido? Então, nós temos aqui o destinatário e, para o destinatário, nós vamos ter uma função, tá? Se se o que eu quero expressar, se a minha comunicação ela está voltada para o destinatário,
eu posso relacionar que essa função, que esse ato comunicativo é um ato conativo, tá? Porque é um ato que ele vai estar, ele vai estar centrado no destinatário. É uma função centrada no destinatário. E ela tem a intenção de influenciar o comportamento do destinatário. Tá? Então, a função conativa ela é muito utilizada em propagandas, por exemplo, tá? Onde você quer, né, a intenção comunicativa, a intenção do ato comunicativo é influenciar o destinatário. Outro elemento do ato comunicativo é o código, tá? Se o centro do meu ato comunicativo está no código, eu vou ter uma função metalinguística, tá? Que vai ter aí a ideia de usar a linguagem para referir a própria linguagem. Essa função ela é utilizada amplamente, né, nos verbetes de um dicionário. Então, quando eu uso a linguagem para fazer referência à própria linguagem, certo? Então, atentem-se para que eu estou falando quando a função principal é aquela, visto que podem ter outras funções da linguagem dentro do mesmo ato comunicativo. Porém, nós sempre, né, devemos ter essa atenção para qual é a função principal, certo? Para que nós possamos aí ajustar o ato comunicativo de acordo com a necessidade da nossa mensagem. Nós temos também o contato. O contato, ele vai estar relacionado com o canal de comunicação. Então, nós vimos que nós temos canais de comunicação que são verbais, né? Então, são o nosso canal da voz imediata, e também nós temos canais que são à distância. Então, se o foco do seu ato comunicativo for o canal de comunicação, essa é uma função fática. E essa função, ela vai iniciar ou terminar um ato comunicativo. Por exemplo, quando alguém me liga e eu falo alô. Quando eu falo alô, eu estou dizendo para aquela pessoa que a nossa comunicação ela pode ser iniciada. Estou iniciando o ato comunicativo. Quando eu, na mesma situação, eu falo tchau, eu estou terminando o ato comunicativo. Eu estou deixando claro para o meu ouvinte, para o meu destinatário, que aquele ato comunicativo teve um término, certo? Então, essa seria a função fática, que vai estar relacionada ao canal de comunicação, certo? Então, ao contato. Nós temos aí outro elemento que é a mensagem. Então, se o foco do seu ato comunicativo é a mensagem, ela vai ter uma função poética, porque é centrada na mensagem. O enfoque na mensagem e na sua forma. Tá? Então, não apenas a mensagem, mas como essa mensagem ela é formada. Exemplos de função poética: ditados e expressões populares, slogans ou propagandas também utilizam função poética, tá? Porque o foco aí vai ser a mensagem, como essa mensagem se forma, tá? Então, esse é o foco da função poética, a mensagem. O outro elemento que nós temos, né, do ato comunicativo é o contexto. Então, se o foco do meu ato comunicativo é o contexto, eu vou considerar a função referencial, que vai consistir na transmissão de informações, certo?
Por exemplo, notícias apresentadas em veículos de informações, como jornal. Então, a notícia, ela vai fazer referência a algo que está acontecendo, né? Porém, em um contexto específico, tá? Vai ter a transmissão de informação centrada em um contexto. Então, essa seria a função referencial. Nós temos também o remetente, tá? Então, o último elemento do nosso ato comunicativo é o remetente. Se o foco do ato comunicativo for o remetente, então, quem está produzindo aí a mensagem, o falante, no caso, tá? Essa função, ela é emotiva, porque vai estar centrada no remetente, tá? E ela vai ter o quê? A exteriorização da emoção do remetente em relação àquilo que fala, de modo que a emoção transpareça no nível da mensagem. Então, quando a função é emotiva, tem que se deixar claro, né, o sentimento, a emoção do remetente. Então, o foco é em quem está falando, certo? Então, ela tem que ter esse aspecto de conseguir transparecer a emoção, tá bom? Então, concluímos aqui o nosso mapa conceitual, resumo do capítulo 2, Funções da Linguagem, do livro Manual de Linguística, organizado por Martelota, certo? E espero que tenha ajudado vocês. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência aí aos capítulos seguintes desse livro. Então, tchau, tchau. Vou deixar na descrição do vídeo o link para acessar esse mapa conceitual e até a próxima.